Estamos no programa Fique em Casa Aprendendo. Eu sou a professora Cacau e este é mais uma sequência, né? É mais uma sequência de quê? De exercícios. Eu e a minha colega vamos trazer para vocês mais explicações sobre o que, meu Deus, concordância. Eu estou esquecendo das coisas? Não, estou brincando com vocês. A gente não pode esquecer de concordar corretamente. Eu falei assim, ó, e este é ou esta é? Nós estamos falando de quê? Não é de aula? Então seria esta é mais uma aula ou este é mais um vídeo. Então a gente tem que ficar ligado nesse processo de concordância. Por isso, nós vamos fazer mais exercícios. Na aula passada, eu falei muito de verbos que você precisa tomar cuidado por causa da terminação deles, tá bom? Então hoje a gente vai falar ainda desses verbos, eu trouxe alguns exercícios, que é pra gente ver se vocês aprenderam mesmo, tá bom? Então, começando aqui temos, olha só. Troque o verbo ou feche a boca. Nossa, vamos ler? Rita Lee cantava uma música que dizia: o resto que se exploda, feito bomba. Aí vem H. Será que na língua culta existe exploda? Você já ouviu essa expressão? Será que e tudo mais se exploda? Ah, mas eu quero mais aquele se exploda. Aí eu tenho uma linguagem figurada. Mas aí, olha só. Explodir é um verbo defectivo. Você sabe o que é um verbo defectivo? Ou seja, não tem conjugação completa. Existem verbos que nós não vamos ter a conjugação em todas as pessoas gramaticais. Então, por exemplo, no presente do indicativo, deve-se conjugá-lo a partir da segunda pessoa do singular. Por exemplo, tu explodes. Eu não posso dizer eu explodo. Interessante, né? Fica estranho. Ele explode. Muita gente não sabe da existência dos defectivos e os conjuga, claro, em todas as pessoas. Tá certo? E é disso que fala a questão. A alternativa que exemplifica o que foi expresso no último período. Vamos voltar? Olha só. Muita gente, eu vou ler todinho, tá? No presente do indicativo, deve-se conjugá-lo a partir da segunda pessoa do singular. Tu explodes, ele explode, e etc. Muita gente não sabe da existência dos efetivos e os conjuga em todas as pessoas, tá bom? Isso aqui é do professor Pasquale. A alternativa que exemplifica o que foi dito no último período. Ó. Houveram dificuldades na resolução da questão. Cacau, mas aqui não tem o verbo explodir. Sim, não tem, meu amor. Quer dizer que existem verbos que não podem ser conjugados em outras pessoas. Então, por exemplo, houveram dificuldades. Você vai olhar para o verbo haver aqui e ver se essa concordância está correta. Ficaremos felizes se vocês mantiverem a calma. É preciso fazer contas para que a prestação caiba no orçamento. Verbo caber. Já ouviram alguém dizendo assim? Ih, cabeu. Deu certinho no lugar. Fui colocar uma geladeira no espaço pequeno. Cabe, não cabe? Cabeu. Entendeu agora o que eu estou querendo dizer? Pois é. Empresário reaver judicialmente a posse do seu imóvel. Polícia deteu quase 60 torcedores nas imediações do Morumbi. E aí? Aqui eu tenho o verbo deter. Aí eu falei para vocês em outra aula. Tomem cuidado com verbos com terminações. Porque ele tem que ter a mesma conjugação do verbo primitivo. No caso aqui, ó, deter é o verbo ter. Propor é o verbo pôr. Intervir é o verbo vir e assim sucessivamente. Então, nós temos aqui, ó, o empresário reaver judicialmente após o seu imóvel. Gente, o verbo aqui é reaver. Ele tem que ser conjugado pelo verbo ver. Então, se fosse o verbo ver aqui, o empresário, exatamente, o empresário, como é que ia ficar? Olha aqui, o empresário reaviu. O verbo reaver é defectivo, ou seja, ele não é conjugado em determinadas pessoas, tempos ou modos. Os verbos haver, manter, caber, deter são verbos irregulares. O que são verbos irregulares? São verbos que vão variar a conjugação em seu radical.
Às vezes você, por exemplo, o verbo gostar. Gosto, gostas, gosta, gostamos, gostais, gostam. Verbo amar. Amo, amo, amas, ama, amamos, amais, amam. Se você perceber o radical do verbo amo, am, amas, am, as. Ama, aí só acrescento a. Então, verbo regular. Verbos irregulares são aqueles que mudam o radical em algumas pessoas, tá bom? Entenderam? Então, aqui o verbo que não tem conjugação, né? É o verbo reaver, que está errado aqui de acordo com a construção. Segunda questão, as formas que completariam o período pagando parte de suas dívidas anteriores. O comerciante, aí você vai usar aqui esses dois verbos. O verbo prover e o verbo indispor, tá bom? E completar, né? O comerciante, aqui o verbo proveu, proviu, proveio ou proveio. E o comerciante indispusesse, indispusesse, indispusesse ou indispusesse. A diferença aqui é a letra S e a letra Z. Resposta certa, olha só. Proveu e indispusesse com S. Tá bom? Olha só. O verbo prover está na terceira pessoa do singular, no pretérito perfeito do indicativo, né? Quer dizer, no passado, cuja forma é proveu e não proviu. A gente vê o futuro, proverá. A gente usa muito, né, para dizer que Deus proverá, que Deus vai providenciar alguma coisa no futuro. O verbo indispor está na terceira pessoa do singular, do pretérito imperfeito. Sabemos que pretéritos imperfeitos são ações incompletas, tá? Do subjuntivo e cuja forma é indispusesse, sem que se indispusesse com seus credores. Mais uma questão. Aqui o verbo precisar, tá bom? Aqui o se, que é o pronome oblíquo, ti, vos e vos. Tem que ver se qual deles aí vai se adequar à construção. E o verbo poder, também a gente tem que saber como é que faz essa flexão. Então, asseguro a vossa senhoria que não precisa, ou precisas, ou precisais, ou precisa ainda, incomodar-se, incomodar-te, incomodar-vos ou incomodar-vos, com a elaboração dos testes. Aí, podeis ficar tranquilo. Qual é a questão? Coloquei aí a resposta. Não precisa. Você não precisa, que eu tenho um verbo de... Um verbo não, gente. O verbo está aqui, precisa. Eu tenho um pronome de tratamento, terceira pessoa. Então, precisa. Vossa senhoria não precisa incomodar-se com a elaboração dos testes. Pode ficar tranquilo, tá bom? Fácil, né? Vamos para mais uma? Resposta aqui, ó, como é que eu vou dizer a explicação? Ó. Quando há um pronome de tratamento, o verbo ficará na terceira pessoa, eu acabei de falar, corresponde a ele ou ela. E o pronome se corresponde à terceira pessoa, tá bom? Ótimo. Que é o pronome oblíquo, se. Pronome oblíquo átono, tá bom? Indique a alternativa que preenche adequadamente as lacunas da frase. Aí você vai olhar na sua tela, vou te dar uns minutinhos para você ver qual delas aí é a correta. Faz ou fazem anos que o homem se pergunta: se não houver, no caso é o verbo haver, né? Se não haver, houvessem medos, como existiriam ou existiria esperanças? Aí nós identificamos o sujeito e vamos ver a flexão do verbo. Concordância verbal não é um assunto difícil. Nós só temos que ficar atentos aos verbos irregulares, aos verbos defectivos, que nós iniciamos essa aula falando deles, aos verbos que são derivados, né, de outros, como o verbo, por exemplo, depor, que deriva de por,
o verbo intervir, que deriva de vir, e assim sucessivamente. Temos que prestar atenção para os verbos impessoais, que sempre ficarão na terceira pessoa do singular, porque eles não se referem a nenhuma pessoa do discurso, e assim sucessivamente. Então, qual das alternativas? Faz anos que o homem se pergunta: se não houvesse medos, como existiriam esperanças? Então, aqui nós temos um típico caso que nós já explicamos. O verbo fazer, sempre que for impessoal, fica na terceira pessoa do singular. O que seria um verbo impessoal? Um verbo que não se refere, que não se conjuga nas outras pessoas gramaticais. Por quê? Porque ele não se refere ao sujeito. No caso, o verbo fazer, indicando o tempo, ele é impessoal. Vou voltar aqui para você ver, ó. Faz anos. Os anos passam. Alguém consegue aqui fazer um ano? Fazer 2 anos? Aniversário é uma coisa. Eu estou fazendo aniversário. Eu faço aniversário. O verbo fazer aí não é impessoal. Eu faço aniversário em agosto. Tu fazes aniversário quando? Ele faz aniversário quando? Nesse sentido, é no sentido de completar mais uma primavera. Hoje, eu não sei que dia que essa aula vai ao ar, mas hoje é dia 16 de dezembro, aniversário do professor Paulo Jereba. Parabéns! Deu para entender? Então, o verbo fazer aqui, ele é diferente de fazer aniversário, tá bom? Então, alguém aqui entendeu agora? Por que fazer anos o verbo é impessoal? Porque ninguém consegue realizar. Você consegue construir um ano? Um mês? Alguém aqui tem poder para fazer chuva? Diz aí. Não dá. A chuva, às vezes você até diz assim, né? O Jorge Benjó escreveu: chove chuva, chove sem parar. Chove chuva. A chuva é substantivo, o verbo chover, nesse caso aí, ele está usado de uma forma figurativa, tá? É uma forma conotativa. Então, gente, o verbo fazer é impessoal por isso. Olha aqui, ó. E verbos impessoais sempre conjugados na terceira pessoa do singular. O mesmo acontece com o verbo haver. Quando? Quando ele tiver sentido de existir. Se você tirar o verbo haver e colocar o verbo existir no lugar, o verbo existir vai flexionar, claro, mas o verbo haver não. Cacau, por quê? Porque é assim. Fazer igual Chicó. Não sei, só sei que é assim. São coisas na gramática que existem, são regras que nós estudamos a vida inteira e temos que aprender, memorizar e exercitar nos textos. O verbo existir, por sua vez, não é impessoal, porque eu posso dizer que eu existo. Tu podes dizer que tu existes. Ele também pode dizer que existe. Ela, aqui, a minha amiga aqui, pode dizer que ela existe. Claro que ela existe, vocês não estão vendo ela aqui, ó, fazendo os sinais de Libras, para vocês entenderem. Hein, chuchus, que não me ouvem, mas estão me entendendo? Ela não existe? Então, o verbo existir é um verbo que não é impessoal. Eu posso existir, tu podes existir. Agora, o verbo haver, quando ele tem significação de existir, aí ele é impessoal, né? Vai entender essa gramática. Por esse motivo, ele concorda com o sujeito. O verbo existir pode ficar no plural, vou voltar aqui, na segunda sentença. Agora, se eu colocasse aqui neste lugar do verbo existir o verbo haver, ficaria no singular, ok? Próxima questão. Complete as frases, mais uma vez, com as formas corretas dos verbos. Aqui vocês vão lembrar daquilo que eu acabei de falar. Ó. O verbo compor é uma variação do verbo pôr. O verbo conter é uma derivação, né, variação do verbo ter. O verbo manter também e o verbo reaver. Então, eu tenho aqui 3 verbos para vocês se basearem para responder essa questão. O verbo ver, o verbo ter e o verbo compor. E aí, quando o verbo é reaver, os livros nunca mais os emprestarei. Os alienados sempre manter neutros. As provas que conter mais erros seriam comentadas e quando o verbo é compor, uma canção de paz poderá descansar. E aí, olha só, quando eu ver,
quando eu reuver. Quando os alienados sempre têm. Então, ele sempre mantém-se com acento, porque é plural. O verbo é conter. As provas que tivessem, as provas que contivessem. E quando ele puser, quando ele compuser. Verbos derivados terão a mesma conjugação dos verbos primitivos, tá bom? Reuver é a primeira pessoa singular do futuro do subjuntivo. Mantém-se terceira pessoa do plural do presente do indicativo. Ou podia ser mantiveram-se também, estaria certo, que seria a terceira pessoa do plural do pretérito perfeito do indicativo. Aí, contivessem, terceira pessoa do plural do pretérito imperfeito do subjuntivo, e compuser, terceira pessoa do singular do futuro do subjuntivo. Lembrando que os verbos se apresentam em 3 modos. Modo indicativo, que são onde as ações certamente acontecem, acontecerão no futuro ou aconteceram no passado. Ou ainda num passado, algo que interrompe, elas poderiam acontecer, mas não acontecem, que é o pretérito imperfeito, tá bom? É passado, mas a ação não foi concluída, tá certo? Então, uma dica aí para nós nos lembrarmos. E aqui eu já coloquei junto com a resposta. Indique a alternativa. Olha só, eu botei junto com a resposta, não tem problema não. Tá? Indica a alternativa em que não há erro de concordância. Devem haver poetas que pensam no desastre aéreo como sendo o arrebol. Deve existir poetas que pensam no desastre aéreo como sendo o arrebol. Pode existir poetas que pensam no desastre aéreo como sendo o arrebol. Pode haver poetas que pensam no desastre aéreo como sendo o arrebol. Podem haver poetas que pensam no desastre aéreo como sendo o arrebol. Bom, pode haver. Deve haver poetas, letra A, que pensam no desastre aéreo como o arrebol. E letra E, pode haver poetas que pensam no desastre aéreo como o arrebol. Então, bem aqui a letra D, né? A pergunta é onde há um erro de concordância, tá bom? Seria podem haver. O verbo existir não é impessoal, tá? Ele vai flexionar, tá? Ele vai servir de auxiliar para o plural. Então, seria assim, ó. Devem existir poetas que pensam no desastre aéreo como sendo o arrebol e podem existir poetas que pensam no desastre aéreo como sendo o arrebol. Então, a questão certa é a letra D. Bom, mais uma vez, nós falamos de concordância verbal. O que você viu na aula de hoje nos exercícios? Que nós temos que ficar atentos a essa construção de sujeito com verbo. Porém, existem verbos que apresentam particularidades. Verbos defectivos não se apresentam em todas as pessoas do discurso. Então, nós vamos, numa outra aula, trazer esses verbos, comentar sobre eles, para que vocês fiquem mais por dentro deste assunto. Melhor dizendo, para que vocês relembrem, porque é assunto aí que vocês já estudaram num passado não muito distante, tá bom? Vimos também a questão dos verbos impessoais, é muito importante. Hoje, no exercício, eu trouxe o verbo haver e o verbo fazer. Mas existem outros verbos que são impessoais. Verbos que indicam fenômenos da natureza, como chover, relampear, ventar, nevar, gear, sempre se apresentarão na terceira pessoa do singular, sendo no presente, passado ou futuro, tá bom? Outra coisa. Não se esqueçam de atentar para os verbos derivados. Eles apresentarão uma concordância, aliás, uma flexão, de acordo com o verbo primitivo. Nós vemos os verbos compor, o verbo deter, o verbo intervir.
Eles apresentam a sua concordância não, gente, a sua variação de acordo com o verbo ter, de acordo com o verbo pôr, de acordo com o verbo vir, por exemplo. Tá certo? Bom, eu espero que tenha ficado tudo entendido nessa aula, que você não cometa nenhum deslize em relação à concordância verbal. E hoje eu fico por aqui. Compliquei?